Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Universo Porto Jornal, são 6h30. O Futebol Clube do Porto foi ontem ao terreno do Rio Ave vencer por 2-1 com golos de Danilo e Marega. Os Dragões seguem assim líderes da Liga NOS. Sexta jornada da Primeira Liga e sexta vitória consecutiva, neste caso no Estádio dos Arcos, no reduto do Rio Ave, em Vila do Conde. Os Dragões entraram bem no jogo. Danilo, Brahimi e Marega criaram as melhores oportunidades de golo para os portistas, com destaque para o remate de Brahimi em zona central e o de Marega à barra. Do Rio Ave, só Barreto, aos 28 minutos, esteve perto de assustar Iker Casillas. O Futebol do Porto manteve o tom no arranque da segunda parte e Ivan Marcano deixou o aviso. Pouco depois foi Aboubakar a demorar demasiado tempo, mas do canto ganho surgiu o 1-0. Alex Telles colocou a bola ao primeiro poste, mesmo à medida de Danilo, que cabeceou para o fundo das redes, sem hipóteses para Cássio. Aos 54 minutos estava feito o 1-0 e o Mar Azul festejava nas bancadas. O 2-0 surgiu 12 minutos depois, com a combinação entre Brahimi e Marega. O argelino assistiu o camisola 11, que de pé esquerdo dilatou a vantagem. Moussa Marega em grande momento de forma. Ainda assim, o Rio Ave reagiu e, mesmo sem fazer muito por isso, chegou ao golo aos 80 minutos, com o remate cruzado de Nuno Santos a aproveitar a desatenção azul e branca. Aos 88 minutos, destaque ainda para a entrada negligente, no mínimo, de Marcão, expulso por acumulação de amarelos pelo árbitro da partida, Jorge Sousa. Antes do final do encontro, aos 92 minutos, também destaque para o remate ao lado de Soares, uma jogada de insistência de Tiquinho, mas o remate acabou por não sair na direção da baliza. Final do jogo, vitória dos Dragões, que somam assim 18 pontos na liderança da Primeira Liga e continuam acompanhados pelo mar de gente a apoiar a equipa de Sérgio Conceição. Penso que tivemos uma vitória justa, uma vitória da equipa que criou mais. Penso que entramos no jogo, sabíamos daquilo que era a capacidade do Rio Ave. Primeira fase de construção, na construção do jogo, na dinâmica de jogo que tem, muito interessante, muito audaz. Nós conseguimos recuperar cerca de 15 bolas no meio campo ofensivo. Dessas 15 bolas, faltou-nos ali na primeira parte, naquilo que foi a definição, algo mais, mas mesmo assim criámos 2 ou 3 situações para fazer golo e para ir para o intervalo a ganhar. Não me lembro, sinceramente, na primeira parte que o Rio Ave tivesse criado uma ocasião de golo. E provocámos muitas vezes o erro ao adversário. Faltou-nos aqui ou acolá, na primeira parte, ter um bocadinho mais bola. E mesmo na segunda, quando estávamos a ganhar 2-0. Mas penso que, voltando àquilo que eu estava a dizer, penso que chegámos ao intervalo. Retificámos também um ou outro ponto que foi importante retificar. E conseguimos entrar no jogo na segunda parte de uma forma mais agressiva, mais intensa. Conseguimos fazer os golos naturalmente. Penso que podíamos ter feito mais um ou outro. E a vitória é justa contra um adversário competitivo, um adversário que tem também qualidade. O único senão é o gol que sofremos no momento de desorganização da equipa, da linha defensiva, onde o Alex teve que sair, mudei o Ricardo da direita para a esquerda e penso no momento de desconcentração sofremos o gol. Penso que foi esse o aspecto negativo deste jogo, de qualquer das maneiras. A vitória é justíssima num campo difícil como é aqui em Vila do Conde. Sinto que hoje estou contente pela vitória que conseguimos aqui. E estes jogadores são magníficos porque me conseguem todos os dias desafiar, no sentido em que eu tenho que arranjar meios para os melhorar ainda mais, porque eles têm muita qualidade. Eu acho que isso é o meu desafio diário. Eu hoje não penso muito naquilo que são as estatísticas. Obviamente são importantes estas 6 vitórias para aquilo que é o nosso objetivo, mas já temos sexta-feira o jogo com o Portimonense, onde temos que prepará-lo da melhor maneira para o ganhar, porque senão depois sexta-feira temos uma surpresa que não queremos ter. Ou seja, isto é um recomeçar constante. Amanhã estamos no treino a pensar naquilo que vamos, ou no início da preparação para o próximo jogo e assim sucessivamente. Penso que é isso. Aproveito só mais uma vez, isto normalmente é um chavão, não é? Os treinadores dizem isto, mas eu tenho que o dizer porque o sinto mesmo. Este apoio do público é fantástico.
Nós temos aqui os adeptos completamente envolvidos e comprometidos com a equipa e a equipa com eles. Eu acho que há aqui uma simbiose perfeita entre aquilo que são os adeptos e a equipa. Pá. Eu fico extremamente contente. O meu muito obrigado a todos os que vieram aqui e este Mar Azul continua, é assim que nós queremos. É sempre uma força muito grande para nós. Tá? Muito obrigado. Quanto à equipa B, venceu em casa o Nacional da Madeira por 2-1. Os Dragões começaram o jogo a perder, mas viraram o resultado com golos de Jorge Fernandes e Fede Varela, já na segunda parte. António Folha já sabia o que era ganhar 2 vezes consecutivas na segunda liga e tentou que a terceira fosse frente ao Nacional, ainda sem perder desde que baixou de escalão e começou a ser orientado por Costinha. Após o apito inicial, não se esperou muito em Pedroso para se ver o primeiro golo. Jorge Fernandes falhou na recepção e Murilo aceitou o presente, adiantando os madeirenses antes dos 2 minutos. Só havia uma maneira de Jorge Fernandes limpar o erro e aconteceu aos 20 minutos. Luizão colocou um livre na área, o central do Futebol Clube do Porto B desviou para o empate. Ficou a intenção clara de colocar a bola fora do alcance de Daniel e com sucesso. António Folha queria ver a equipa continuar neste registro. Galeno seguiu a ideia e pediu penalti na área do Nacional. Na resposta, os madeirenses esbarraram na inspiração de Diogo Costa. A defesa, após um momento de suspense, lá retirou a bola do perigo. O intervalo mudou completamente o rumo do jogo. O Futebol Clube do Porto B dominou e só Daniel impediu que tudo se resolvesse bem cedo. Esta é a primeira de um par de defesas espetaculares. Aos 47 minutos, mais um penalti reclamado pelos Dragões. Mandou jogar João Pinto. Segundos mais tarde, Diogo Dalot testou e percebeu que Daniel estava mesmo inspirado. De livre, Rui Moreira voltou a tentar e voltou a ver Daniel fazer uma enorme defesa. Mas acabou por ser num pontapé de baliza do guarda-redes do Nacional que o Futebol Clube do Porto chegou à vitória. Rui Pires ganhou a bola de cabeça, André Pereira deixou Fede Varela na cara do golo e desta vez Daniel não conseguiu parar a finalização rasteira do hispano-argentino, que mostrou porque foi considerado o melhor jogador do mês de agosto na segunda liga e o segundo melhor marcador, com 5 golos até ao momento. Mauro foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Nacional a jogar com 10 desde o minuto 75. Os Dragões aguentaram a vantagem até ao apito final e subiram ao 5º lugar da prova com os mesmos 13 pontos do que o quarto, Leixões. Bom jogo, com algumas dificuldades e sabíamos disso. Na primeira parte, em que de facto tivemos de sofrer, tivemos aqui ali um lance, recordo-me, que a bola passou ali e podia ter sido finalizado por o Nacional e voltávamos ao início, mas pronto, não aconteceu e depois acho que o jogo a partir da segunda parte foi totalmente diferente. Eles pegaram no jogo e não mais deram hipótese do adversário sequer ganhar o jogo, porque o máximo que podia acontecer depois era o empate, porque o Nacional é sempre perigoso e tivemos que sofrer até ao fim porque podia acontecer. Mas de realçar de facto a atitude deles durante o jogo todo, não foi só na segunda parte, repare. Na primeira parte, aqui e ali não tivemos tão bem nos nossos processos e por isso também deitamos algumas coisas que podia-se deitar a perder na primeira parte. Na segunda acho que a equipa teve bem, jogou bem, enquanto um adversário extremamente difícil e que vai criar problemas a toda a gente, não é só o Futebol Clube do Porto, mas de facto pela segunda parte que fizemos acho que os miúdos estão de parabéns e foi uma boa vitória. Muito feliz, não fiz o gol, mas ajudei minha equipe até o fim, isso é o espírito do Porto, então é o mais importante, continuar na caminhada com a vitória. Então é isso aí, na primeira parte teve uma penalidade que foi claríssima, então ninguém abaixou a cabeça e lutamos até o fim e saímos com a vitória. Esta equipa do Nacional dificultou-vos muito a vida na primeira parte e o Porto foi a primeira equipa a conseguir vencer este Nacional. Que equipa tiveram pela frente? Sim, foi uma das melhores equipes que a gente enfrentou. A gente tomou um gol logo no começo com a falha do nosso central, mas a gente não abaixou a cabeça, lutamos até o fim. Então a gente está muito feliz por ter lutado até o fim e saído com a vitória, porque o time do Nacional é muito bom. Os Sub-19 cederam os primeiros pontos no campeonato ao fim de 4 jornadas, depois de empatarem a 0 em casa do Leixões.
Muito frio em Santa Cruz do Bispo. A primeira jogada de perigo foi aos 7 minutos. Romário Baró viu a defesa da casa interceptar-lhe o remate. O Leixões tentou uma resposta muito tímida aos 12 minutos. 2 minutos depois, olhos cravados na bola, muito bem tratada por Paulo Estrela, tão bem tratada que foi beijar a barra da baliza. Aos 29 minutos, João Mário deu de bandeja o golo a Júnior Malek, grande defesa de Fábio. Tiago Lopes foi novidade na esquerda da defesa e em missões ofensivas convidou João Mário a concretizar, mas sem sucesso. Mantinha-se um teimoso 0-0 até ao final da primeira parte e muito por culpa de Fábio, que aos 43 minutos voltou a dizer que não a Júnior Malek. Entrada muito forte do Leixões no segundo tempo, Vasco a combinar com Pedro Soares, o remate saiu desenquadrado. Aos 55 minutos, bom trabalho individual de Vítor Ferreira, a bola de novo a bater na barra da baliza, segunda bola no travessão para o Futebol Clube do Porto. Aos 62 minutos gritou-se golo em Santa Cruz do Bispo, oportunidade soberana para Leixões. João Lameira conseguiu afastar o perigo e depois a defesa do Futebol Clube do Porto acabou por resolver. Aos 68 minutos, livre para Leixões, Ricardo Silva resolveu numa primeira instância, depois na ressaca da jogada a bola a sair ao lado da baliza. 10 minutos depois, o Futebol Clube do Porto voltou à carga, mas o remate do recém-entrado Leandro Campos saiu por cima. Pela primeira vez no campeonato, o Futebol Clube do Porto cedeu pontos, mesmo assim, não sai do primeiro lugar. Houve algo que hoje não veio e que é fundamental para sermos competitivos e para sermos individualmente no futuro jogadores, que é sermos agressivos e intensos. A equipa não sendo competitiva, não sendo intensa, não sendo agressiva, fica mais longe de conseguir ter sucesso e foi isso que aconteceu hoje. A qualidade por si só não marca a diferença. Marca a diferença quando a base está lá e a base é sermos muito competitivos, disputarmos todas as bolas como fosse a última do jogo, sermos muito competentes a nível posicional, mas também depois muito agressivos na disputa da primeira e da segunda bola. E foi assim que o Leixões conseguiu, na segunda parte, aproximar-se mais da nossa baliza. Depois deixámos-nos levar pelo jogo, quando quisemos pegar no jogo já não havia condições para o fazer, porque já estávamos extremamente perturbados por todas as incidências do jogo, as condições do piso, o vento, o frio, mas a base de tudo e o que nos compete é sermos mais agressivos, mais competitivos e mais sérios. Quanto aos sub-17, venceram o Boa Vista por 3-0 e chegaram à liderança isolada do campeonato. Foi uma entrada a todo o gás do Futebol Clube do Porto frente ao Boa Vista. Depois de muito ameaçar, aos 12 minutos, Mané esteve perto do alvo. 4 minutos depois, de bola parada, o Futebol Clube do Porto voltou a estar perto do golo. Muito móvel o ataque do Futebol Clube do Porto, com boas triangulações, faltava mesmo um pouco mais de pontaria. Aos 20 minutos estava desfeito o nulo, o caudal ofensivo dos Dragões deu frutos, Valente assinou 1-0. O mais difícil estava feito, por isso aos 25 minutos Fábio apareceu na hora certa e não desperdiçou o 2-0. O resultado não ia sofrer alterações na primeira parte, mas não faltaram ocasiões. O Boa Vista dispôs de um livre ao jeito de Rodrigo, mas a baliza do Futebol Clube do Porto manteve-se a 0. Na segunda parte, os Dragões baixaram um pouco o ritmo, mas não deixaram de dominar a partida. Há poucos lances dignos de registro, exceção para este remate de Mané, que sofre um desvio providencial. E claro, há que também referenciar o gol de Ruca aos 26 minutos, golo que deu a tranquilidade ao Futebol Clube do Porto, que com o 3-0 assinou a 4ª vitória em 4 jogos, o que vale a liderança isolada do campeonato. O nosso objetivo era mais uma vitória, um campo difícil, adversário que sabíamos que nos ia complicar, organizados, conhecedores do nosso jogo e nós igualmente conhecedores do jogo deles, mas concretizámos aquilo que era o nosso objetivo, que era ganhar, manter novamente a nossa baliza a 0 e fazermos um bom jogo. Acho que fomos
muito superiores na primeira parte, na segunda parte ficou um jogo mais dividido e nós fizemos uma primeira parte bem conseguida, a segunda parte não conseguimos manter o nível competitivo da primeira e se calhar por isso o resultado ficou da forma que ficou. Se conseguíssemos ter feito na segunda aquilo que fizemos na primeira, e acho que temos que o conseguir a curto prazo, acho que conseguimos um resultado ainda melhor. Nós iniciamos a segunda parte com a mentalidade de sempre ganhar o jogo, para ganhar os 3 pontos. Claro que ao fim de alguns minutos a nossa rentabilidade foi um bocadinho abaixo, pelo cansaço também dos jogadores, mas desde aí não perdemos a concentração e foi por isso que ganhamos o jogo. Quem também ganhou o jogo foram os sub-15, venceram o Oliveirense de goleada. 7-0 foi o resultado no Olival. Tulipa promoveu 5 alterações no 11 do Futebol Clube do Porto para a partida com Oliveirense no Olival, mas foi um dos habituais titulares a abrir o marcador. Canto batido à maneira curta, pormenor excelente de João Magalhães para tirar o adversário do caminho e arrancar o cruzamento para o golo de Martim Tavares. O jovem avançado portista iria ser mesmo o homem em evidência do lado do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Martim Tavares ficou a poucos centímetros de bizar no jogo. O número 9 dos Dragões, por mais de que uma vez, quase conseguia o segundo da conta pessoal. Com o Futebol Clube do Porto sempre a pressionar, os remates começavam a surgir de fora da área. O guarda-redes da Oliveirense, já no final da primeira parte, negou o golo a Tiago Carvalho, depois de um canto cobrado da direita do ataque portista. Ao intervalo, Tulipa promoveu 3 alterações para a segunda parte. Saíram Diogo Ribeiro, Tiago Carvalho e Francisco Ribeiro, e para os seus lugares entraram Lucas Cândido, Ricardo Rei e João Sérgio. Foi dos pés do último que surgiu o cruzamento para o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Martim Tavares, à ponta de lança, surgiu de trás para bizar no jogo e assumir a lista de melhores marcadores dos azuis e brancos. Os Dragões, que podiam ter feito o terceiro aos 48 minutos, não fosse Tomás Costa negar a cabeçada de Rafael Dias, um lance em que os Dragões ficaram ainda a pedir grande penalidade. Márcio Torres mandou seguir, mas aos 51 minutos o passe em profundidade de João Sérgio encontrou a corrida de Lucas Cândido, que encheu o pé para se estrear a marcar pelo Futebol Clube do Porto. O jovem avançado que chegou esta época ao Olival abriu assim as hostilidades para uma segunda parte recheada de golos. O quarto dos Dragões surgiu pouco depois. Arrancada fantástica de Martim Tavares, a tirar 3 adversários do caminho, ainda a conseguir o remate, mas na recarga, novamente Lucas Cândido apareceu para marcar. Bis do avançado do Futebol Clube do Porto no dia de estreia com a camisola dos Dragões. O quinto golo dos azuis e brancos não tardou em chegar. Diogo Abreu tentou tirar o cruzamento que acabou afastado pela defensiva da Oliveirense. Rubén Ferreira recolheu à entrada da área e depois de tirar um adversário do caminho, rematou para o fundo da baliza de Tomás Costa. O Oliveirense ainda marcou, mas o golo de Rubén Moraes acabou por ser anulado por Márcio Torres, devido à posição irregular do número 12 da equipa visitante. Afonso Nobre rendeu Tomás Costa na baliza do Oliveirense, mas o jovem guardião da equipa de Oliveira das Mães não teve muita sorte, pois os avançados do Futebol Clube do Porto estavam em dia sim. Com o trabalho de Rubén Ferreira a descobrir Martim Tavares, que assinou desta maneira o hat-trick. O mesmo feito iria ser obtido por Lucas Cândido já perto do final da partida. O número 14 dos Dragões aproveitou da melhor maneira o trabalho de João Sérgio para fechar as contas no Olival. 7-0, nova goleada do Futebol Clube do Porto, que segue invicto e isolado na Série B do Campeonato Nacional, depois do empate do Feirense frente ao Friamundo, próximo adversário dos Dragões. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades, nomeadamente no capítulo de finalização, ou seja, discernir também o melhor passo ou o melhor gesto técnico para podermos finalizar. Na segunda parte falámos, corrigimos algumas coisas também que tínhamos que corrigir ao intervalo. Acelerámos o nosso jogo, porque na minha opinião isso fez toda a diferença, porque na primeira, jogando contra um bloco muito baixo e muito denso do adversário, não acelerámos a bola e por vezes, quando rodávamos de um corredor para o outro, o adversário na sua oscilação em campo em termos defensivos conseguiu sempre não perder elementos e ficou sempre compacto. A segunda parte já não foi assim, atacámos muito bem por fora com as segundas linhas, com os dois laterais, nomeadamente. O Martim jogou muito bem também por dentro de apoio ao Lucas e, portanto, acabamos por fazer um resultado que poderia ser, na minha opinião, mais dilatado, mas acaba por, no fundo, também por se ajustar. Quanto às modalidades e no handball continua complicado, o arranque da era Lars Walter na equipa portista. Os Dragões perderam frente ao Benfica, fora de casa, por 28-25.
Até aos 5 minutos o jogo esteve equilibrado no Pavilhão da Luz. Quem desfez o nó foi Hugo Figueira, que contribuiu com defesas e com golos, 3 no total. O Futebol Clube do Porto ficou quase 8 minutos sem marcar. O enguiço foi quebrado por Carrilho, 100% eficaz nos 4-7 metros que os Dragões tiveram a favor. Quintana deu uma ajuda preciosa, mas 13 falhas técnicas aliadas a Belónio Moreira e a Alexandre Cavalcanti permitiram ao Benfica sair para intervalo, a vencer por 14-11. Resultado que foi dilatado no arranque do segundo tempo, parcial de 3-0 e 17-11 no placar. Figueira tentou manter a vantagem, mas o Benfica cedeu ao quarto de hora. O Futebol Clube do Porto chegou mesmo a estar a 2 golos de diferença. Esse ombro a ombro manteve-se durante 10 minutos, com destaque para esta dupla defesa de Alfredo Quintana. Nos últimos 5 minutos, os encarnados foram mais fortes. Figueira foi o abono de família. O resultado final do clássico foi selado por Quintana, 28-25. E a equipa de hóquei em patins entra a vencer na pré-temporada. O Futebol Clube do Porto venceu o Hóquei Clube de Braga por 4-3 e sagrou-se também vencedor do torneio Cidade da Maia. Começou com vitória, o primeiro torneio de pré-temporada do hóquei em patins do Futebol Clube do Porto. A final do torneio da Maia foi frente ao Braga e a equipa de Guilherme Cabestany venceu por 4-3. Para chegar lá, bateu o Maia na meia-final por 6-3. Foi o regressado Álvaro Moraes, o primeiro a mostrar serviço depois de uma temporada em Barcelos. Uma picadinha pelo lado esquerdo logo aos 3 minutos deu vantagem ao Futebol Clube do Porto, que só voltou a marcar perto do intervalo por Jorge Silva. Ganhou espaço na área e conseguiu surpreender o guarda-redes do Maia. O Futebol Clube do Porto jogou esta primeira partida com vários elementos da equipa B. A ausência dos internacionais que estiveram nas seleções durante o Mundial da China fez com que, por exemplo, o Diniz Abreu conseguisse mostrar serviço já no segundo tempo, quando aumentou para 3-0. No mesmo minuto, Jorge Silva fez o quarto da equipa do Futebol Clube do Porto. O Maia conseguiu reagir e colocou a diferença do marcador em 2 golos, mas um outro B, Nuno Paiva, voltou a dar vantagem à equipa do Futebol Clube do Porto, que arrumou com o jogo de grande penalidade por Tony Baliu. Álvaro Pinto ainda fez o 6-3 final. No domingo, a história foi outra. O Braga apareceu mais concentrado. O Futebol Clube do Porto veio com todos os elementos, exceto Nelson Filipe. Por isso mesmo, Carles Grau jogou durante os 50 minutos. Alvarinho, à semelhança do jogo de sábado, marcou primeiro aos 7 minutos. Um desvio no lado esquerdo após passe de Tony Baliu, pleno de oportunidade. Fez 1-0. Mas o Braga não se intimidou e conseguiu marcar por 3 vezes na primeira parte. Becas, de meia distância, fez o empate a 1. No minuto seguinte, Gonçalo Suíças conseguiu colocar a equipa do Braga, recém-promovida à primeira divisão, na frente do marcador. Aos 18 minutos, Ângelo Fernandes colocou o Braga com 2 golos de vantagem. Mas ainda na primeira parte, Rafa, com um excelente trabalho individual dentro de área, conseguiu fazer o segundo golo para a equipa do Futebol Clube do Porto, que com uma rotação mais elevada conseguiu empatar na segunda parte por Reinaldo Garcia. A equipa do Futebol Clube do Porto jogava em power play e conseguiu empatar o jogo dessa forma. Numa excelente combinação de ataque, Jorge Silva fez o 4-3 final num jogo que foi até à última e onde Carles Grau ainda teve de brilhar entre os postes para segurar a conquista do torneio Cidade da Maia. Grau a conseguir fazer a defesa, a bola vai ficar na posse. Já foi um teste muito a sério. O Braga já havia tempo que esse ano vai ser um rival muito duro para a superar. Temos jogadores jovens com muita qualidade e alguns já mais experientes que dão muita consistência à equipa. Então nos obrigaram a fazer um máximo esforço. Acho que nós, ainda que não entramos com um ritmo muito bom de jogo, depois conseguimos melhorar o ritmo de jogo, o ritmo da bola. Então
o Braga já passou a ter mais dificuldades, mas como dizia, um teste a sério que já começamos a tirar algumas coisas positivas. Sabemos que era uma equipa que nos ia colocar muitas dificuldades, uma equipa que está no nosso escalão, mas acima de tudo procuramos trabalhar aquilo que temos vindo a trabalhar durante a semana, consolidar processos. Neste tipo de jogos, se calhar o resultado não conta tanto como nos jogos a doer, mas acaba sempre por ser importante vencer, e foi isso que fizemos com muitas dificuldades, porque o Braga também é uma boa equipa. Bernardino Barros, Paulo Miguel Castro, Cândido Costa e António Perdigão fazem-me companhia a partir das 10h30 para analisarmos o que foi o fim de semana do Futebol Clube do Porto. Conto consigo, até lá.